Você já parou para pensar por que, às vezes, Deus destrói planos que pareciam perfeitos? Por que relacionamentos que pareciam certos acabam? Por que portas que você orou tanto para abrir simplesmente se fecham na sua cara? A gente vive num mundo que repete: siga seus sonhos, confie no seu coração, faça o que te faz feliz. Mas e se o seu coração estiver te levando exatamente para longe do propósito de Deus? E se o plano que você tanto quer é justamente o que Deus precisa impedir para te salvar? Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Porque quando as coisas dão errado, a primeira pergunta que vem é: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Mas e se o fracasso que você vê for apenas o recomeço que Deus planejou? E se, na verdade, Deus não destruiu seu plano? Ele só te livrou de um caminho que não te levaria ao destino certo? Hoje você vai entender que nem toda perda é castigo e nem todo atraso é rejeição. Deus não está te punindo, Ele está lhe redirecionando, porque por mais que a gente planeje, é o propósito dele que sempre vence. Mas será que você está preparado para aceitar quando o propósito de Deus contradiz os seus desejos? Essa é a pergunta que vai mudar sua forma de enxergar tudo daqui para frente. Desde cedo, somos ensinados a planejar tudo, fazer metas, definir prazos, traçar objetivos. E sim, planejar é importante, mas existe uma linha muito fina entre planejar com sabedoria e tentar controlar o futuro. A verdade é que, muitas vezes, acreditamos que temos o controle total da nossa vida. Pensamos: se eu fizer isso, aquilo vai acontecer. Se eu for por aqui, tudo vai dar certo. Mas quantas vezes a vida te provou o contrário? Quantas vezes você fez tudo certo e mesmo assim deu errado? Quantas vezes você confiou em alguém, se dedicou de corpo e alma e mesmo assim foi decepcionado? É nesse ponto que Deus nos confronta, porque enquanto tentamos controlar tudo, Ele está apenas dizendo: filho, o controle nunca foi seu, sempre foi meu. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você já percebeu que, às vezes, Deus permite o colapso dos nossos planos só para mostrar que não somos autossuficientes? É como se Ele dissesse: eu te deixei planejar, mas não te deixei dominar. E aqui está o ponto que muitos não aceitam. O controle é uma ilusão. A gente acredita que domina o amanhã, mas nem sabe o que vai acontecer daqui a uma hora. Então, por que insistimos em tirar das mãos de Deus algo que só Ele sabe conduzir? Será que o medo de perder o controle não está te impedindo de viver o melhor dele? Você já viveu aquele momento em que tudo parecia certo, até que de repente, Deus muda tudo? A porta que ia se abrir fecha, a pessoa que ia ficar vai embora, o caminho que parecia o certo desaba na sua frente, e a primeira reação é sempre a mesma: revolta. Deus, por quê? Eu estava tão perto. Eu fiz tudo certo. Mas e se o não de Deus for, na verdade, um ato de misericórdia? E se Ele estiver te desviando de algo que lá na frente destruiria o que Ele quer construir em você? Olhe para José, vendido pelos irmãos, jogado num poço, depois numa prisão. Se ele tivesse seguido o plano humano de continuar na casa do pai, nunca teria chegado ao palácio do Egito. A prisão era parte do propósito. E Jonas fugiu do chamado e foi parar no ventre de um peixe. Parece castigo, mas era correção. Deus não o deixou morrer. O confinou para redirecioná-lo. E de Paulo, o homem que planejava perseguir cristãos, acabou se tornando o maior pregador do Evangelho. O encontro com Jesus em Damasco interrompeu seus planos para libertá-lo do caminho errado. Percebe o padrão? Deus não destrói seus planos para te punir. Ele muda o curso porque enxerga o que você não vê.
Então, se algo deu errado na sua vida, antes de reclamar, pergunte: será que Deus está apenas mudando a rota para me levar ao destino certo? Nada dói mais do que ver um sonho desmoronar diante dos nossos olhos. A gente faz planos, se dedica, ora, acredita, e de repente tudo dá errado. É como se o chão sumisse, e nesse momento surge a pergunta que ecoa na mente de todo ser humano: se Deus está comigo, por que Ele permitiu isso? A frustração é uma das provas mais silenciosas da fé. Ela não grita, mas corrói por dentro. Você continua indo à igreja, continua orando, mas lá dentro existe uma parte que está quebrada, sem entender o porquê das coisas. Mas e se eu te dissesse que Deus também trabalha nas decepções? Que cada porta que se fechou foi, na verdade, uma proteção disfarçada. Às vezes, o que você chama de perda é livramento. A pessoa que te abandonou pode ter sido a maneira de Deus te afastar de um futuro que te destruiria. O emprego que você perdeu pode ter sido o empurrão que te levaria a viver o seu verdadeiro chamado. Deus sabe o que você ainda não viu. E é por isso que, quando Ele frustra os seus planos, não é por maldade, é por amor. A dor de ter planos quebrados é real, mas é justamente nessa dor que Deus te molda. Ele não quer apenas te dar o que você pede, mas te preparar para o que você ainda não está pronto para receber. Então, a próxima vez que algo der errado, não pergunte por que isso aconteceu comigo. Pergunte: o que Deus está tentando me ensinar através disso? McGill, existe uma diferença gigantesca entre ter um plano e viver um propósito. O plano nasce da vontade humana, o propósito da vontade divina. O plano depende de condições, de oportunidades, de recursos, mas o propósito depende apenas de Deus. Quantas vezes você já traçou planos que pareciam perfeitos? Tudo fazia sentido, tudo se encaixava, mas com o tempo percebeu que o que você queria não era o que você precisava. O plano busca resultados imediatos, o propósito busca transformação eterna. O plano pode até dar certo, mas sem o propósito, ele não tem significado. É como construir uma casa linda sobre a areia. Ela até impressiona, mas basta uma tempestade para ruir. O propósito é o alicerce firme que sustenta sua vida mesmo quando tudo ao redor desaba. Sabe o que é mais interessante? Deus às vezes permite que nossos planos se concretizem, apenas para mostrar que o sucesso fora do propósito é vazio. Quantas pessoas têm tudo o que sempre quiseram e mesmo assim vivem frustradas? Porque o plano foi alcançado, mas o propósito foi ignorado. Provérbios 19:21 nos lembra: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Você pode ter 1 milhão de planos, mas nem só o propósito de Deus te trará plenitude. Então, talvez a pergunta não deva ser o que eu quero da vida, mas sim, o que Deus quer fazer através da minha vida. Quantas vezes você ficou frustrado porque algo não deu certo? A porta não abriu, a oportunidade sumiu, o relacionamento acabou. E você pensou: Deus me esqueceu? Mas e se naquele exato momento Deus estivesse te protegendo de algo que você não enxergava? Às vezes, Deus não permite que você avance em um caminho porque, ele já viu o final dele. O que para você parece uma perda, para ele é livramento. Ele enxerga o acidente antes da curva, o abismo antes do passo, a traição antes da confiança. E é por isso que ele te impede, não por castigo, mas por amor. Pensa nisso. Quantas vezes lá na frente você olhou para trás e disse: ainda bem que aquilo não deu certo. Na hora doeu, mas depois fez sentido. A gente quer respostas imediatas, mas Deus trabalha com o tempo perfeito. Ele não se apressa, porque o que Ele prepara precisa durar. Muitas das frustrações que vivemos hoje são, na verdade, provas de proteção.
É Deus dizendo: se eu deixasse você seguir, você se machucaria. Então, antes de reclamar do que Deus impediu, agradeça, porque Ele pode ter te salvado de algo que teria acabado com você. Deus não está te negando nada. Ele está te guardando para algo maior. Você confia o suficiente para agradecer até pelas portas fechadas? Porque talvez o que você chama de obstáculo seja, na verdade, a mão de Deus te cobrindo. Poucas coisas são tão difíceis quanto orar e não ouvir nada. Você fala, busca, clama, e Deus parece em silêncio, nenhum sinal, nenhuma direção, e a mente começa a questionar: será que Deus me abandonou? Ou será que Ele não se importa? Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia, é Ele trabalhando nos bastidores, enquanto prepara o que você ainda não está pronto para receber. O problema é que a gente confunde silêncio com rejeição. Mas, na verdade, é nesse silêncio que Deus testa o coração. Ele quer saber se você confia nele mesmo, quando não entende o que ele está fazendo. Lembra de Jesus, antes da cruz? O céu ficou em silêncio, mas o plano de salvação estava sendo cumprido. Até mesmo o Filho de Deus precisou passar por um tempo de aparente abandono para que o propósito se revelasse. Quando Deus fica em silêncio, não é porque Ele esqueceu de você, mas porque Ele está fazendo algo maior do que você pediu. Ele está te ensinando a depender dEle e não das respostas imediatas. Às vezes, o que você chama de demora é Deus te moldando para suportar o que vem depois. Porque a promessa é grande demais para ser entregue antes do tempo certo. Então, da próxima vez que o céu parecer calado, não duvide. O silêncio de Deus não é o fim da conversa, é o começo do milagre. Você ainda confia em Deus quando Ele está calado? Quando Deus fecha uma porta, há dois caminhos: esperar ou forçar. E o problema é que muitos impacientes escolhem forçar. Querem abrir na força o que Deus fechou por sabedoria. Mas toda vez que você tenta forçar algo fora do tempo ou da vontade de Deus, e você se machuca. Quantas vezes você já insistiu em algo que o Espírito Santo já te avisou para deixar? Um relacionamento, um negócio, numa decisão, a gente sente o alerta, mas ignora dizendo: vai dar certo, eu sei o que estou fazendo. Mas não saber esperar é um dos maiores perigos espirituais. Abraão e Sara não quiseram esperar pela promessa, e isso gerou uma consequência que afetou gerações. Eles tentaram ajudar Deus a cumprir o plano, e o resultado foi dor. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele precisa da nossa obediência. Muitas pessoas estão sofrendo hoje, não porque o diabo atacou, mas porque lhe forçaram um caminho que Deus tentou impedir. E, mesmo assim, a graça de Deus ainda alcança, ainda restaura, ainda corrige a rota. Mas será que você precisa quebrar a cara para aprender a confiar? Será que é preciso perder para entender que o tempo de Deus é melhor do que o seu? Às vezes, Deus te impede hoje para te poupar de um arrependimento amanhã. Então, antes de insistir em algo, pergunte a si mesmo: isso é realmente a vontade de Deus ou só o meu desejo disfarçado de fé? Chega um momento na caminhada com Deus em que as peças começam a se encaixar. As dores que antes pareciam sem sentido começam a revelar o quadro completo. A espera que doía se transforma em gratidão. O que você chamava de atraso se revela. Como dei o tempo exato do propósito. É nesse ponto que você entende que Deus nunca esteve te negando nada. Ele estava te preparando para tudo. José só entendeu o propósito quando viu seus irmãos se curvando diante dele. Antes, tudo era injustiça, traição e abandono. Mas agora, olhando para trás, ele podia dizer: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Talvez hoje você ainda esteja no poço, sem entender o porquê. Mas quando o propósito se revelar, você vai olhar para trás e perceber que Deus estava em cada detalhe.
até nos piores dias. O propósito de Deus nunca se revela de uma vez. Ele se mostra aos poucos, conforme você amadurece espiritualmente. E quando finalmente você o enxerga, entende que tudo o que parecia perda era, na verdade, construção. As lágrimas, as decepções, os nãos, as demoras, tudo fazia parte do mesmo plano, te preparar para o que ele sempre sonhou para você. E o mais lindo é isso. Quando o propósito de Deus se cumpre, você não sente orgulho. Sente paz, porque percebe que não era sobre conquistar, era sobre confiar. Será que você está pronto para ver o que Deus sempre viu? Agora que você entendeu que os planos podem falhar, mas o propósito de Deus nunca. Talvez esteja na hora de fazer uma pausa e olhar para a sua própria vida. Quantas coisas você quis que acontecessem do seu jeito? Quantas vezes você se revoltou porque Deus disse não? E quantas dessas situações, olhando agora, foram exatamente o que te moldou e te fortaleceu? Provérbios 19:21. Não é apenas um versículo, é uma verdade que transforma. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Isso significa que nenhum plano humano é forte o bastante para anular o que Deus determinou. Nenhum erro é grande o bastante para apagar o propósito, e nenhum atraso é demorado o bastante para impedir a promessa. Deus não precisa dos seus planos. Ele quer o seu coração. Porque quando o seu coração se alinha ao propósito dele, mesmo quando tudo parece dar errado, você continua em paz. Então, a partir de hoje, pare de lutar contra o que Deus está tentando te ensinar. Confie, mesmo sem entender. Abrace o processo, mesmo quando doer. E lembre-se, o plano pode mudar, mas o propósito permanece. Se essa mensagem falou com você, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e comenta aqui embaixo. Eu confio no propósito de Deus para a minha vida. Seu comentário pode alcançar alguém que está prestes a desistir. E que Deus abençoe poderosamente a sua jornada, porque o propósito dele na sua vida e ainda está de pé. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, faça algo simples que pode fazer diferença. Deixe o like para ajudar mais pessoas a receberem essa palavra. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que, mesmo quando os planos falham, o propósito de Deus prevalece. Comente aqui embaixo. Eu confio no propósito de Deus para a minha vida. Seu comentário pode fortalecer a fé de alguém que está passando por um momento difícil. E lembre-se, Deus não esqueceu de você. Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida, alinhando tudo para cumprir o propósito perfeito. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu caminho. Que Ele te dê paciência na espera, força na dor e fé inabalável para confiar em cada plano dele. Porque no final, o propósito de Deus sempre prevalece. Amém.